Bom dia, meus amores! Que coisa legal! Uma semana aí repleta de conhecimentos, de aprendizagens, de muitas coisas legais que tiveram, preparou para você que está aí em casa. Então se prepare porque vamos ter uma semana aí abençoada e cheia de novidades para que eu e você possa vivenciarmos, tá? Tudo isso. Mas esse momento é da aula de geografia e Tia vai relembrar um pouco do que já estudamos. Estudamos sobre o quê? Os meios de comunicação. E na nossa última aula estudamos sobre os meios de comunicação individuais e coletivos, né? Então vamos refrescar aí a memória. Os meios de comunicação individuais, carta, e-mail, telefone, né? Quando você pega o telefone para ligar para a mamãe, para o papai, ou para uma prima, é um meio de comunicação individual. E coletivo, Tia Vera? E você aí, já esqueceu? Então vamos nessa. Jornais, televisão, computador, né? Através dos sites, sabemos de várias notícias, né? E várias pessoas podem estar acessando simultaneamente aí esse site. Então é um meio de comunicação coletivo. Mas nesse exato momento ele vai falar do livro copiado à mão, isso mesmo que você está ouvindo, tá? Ao livro impresso. Então vamos lá, vamos embarcar com Tia Vera, né? Vamos. Há mais de 1000 anos, tá? Os livros eram copiados e escritos à mão. Veja só, deveria dar um trabalhão, viu? Nessa época, poucas pessoas sabiam ler e os livros eram raros e caros. Meu Deus! Além das pessoas, quase, muito poucas sabiam ler, né? A maioria não sabiam ler. Os livros eram caros, né? Todo mundo que tinha acesso, não. Por isso, dê valor e tome cuidado com o seu livro aí na sua casa, tá? Veja, a invenção da imprensa. Vamos lá. Há mais de 500 anos, tá? Possibilitou o quê? Imprimir várias cópias do mesmo texto. Então, a invenção da imprensa, há mais de 500 anos, possibilitou imprimir, tá, várias cópias do mesmo texto, o que foi facilitando e levando o conhecimento às pessoas. A imprensa, muito mais rápida e barata, o que foi que aconteceu? Contribuiu para que mais pessoas tivessem acesso à informação escrita. E vai colocar um vídeo aí para vocês acompanharem toda essa evolução. Os jornais são um meio de comunicação usado pela civilização humana há mais de 2000 anos. Ao que tudo indica, Júlio César, general e ditador romano, criou o primeiro registro que pode ser remotamente considerado o primeiro jornal da história, a Acta Diurna, para poder divulgar suas conquistas militares, fazendo obviamente muita propaganda pessoal. Sua criação, situada no ano de 69 a.C., tinha como objetivo divulgar os principais acontecimentos da então República, através de tábuas fixadas nos muros das principais localidades, incluindo a residência do Pontífice, cargo político-religioso exercido na época pelo próprio Júlio César. Para poder escrever a Acta Diurna, surgiram os primeiros profissionais de jornalismo do mundo. Eles foram enviados para todas as regiões e províncias romanas para acompanhar e escrever as notícias. Na China, circulavam entre oficiais da corte, durante o final da dinastia Han, folhas de notícias do governo, chamadas Tipao. Entre 713 e 734 d.C., o Kaiwan Zabao, Boletim da Corte, da dinastia Tang, também publicava notícias do governo. Era escrito à mão, em seda e lido pelos oficiais do governo. Durante o período medieval, os principais veículos populares de informação eram os comerciantes, trovadores e demais indivíduos que acompanhavam as feiras e rotas comerciais ao longo das cidades europeias. Com a maior integração da Europa no início da Era Moderna, foi sentida uma maior necessidade de informação, inicialmente atendida por folhas de notícias escritas à mão. Em 556, o governo da República de Veneza publicou o mensal Notitiae Scritte. Estes avisos eram boletins escritos à mão e utilizados para distribuir notícias políticas, militares e econômicas para as cidades italianas, compartilhando algumas das características do jornal,
apesar de não serem normalmente considerados os verdadeiros jornais. No século XVI, o jornal teve o seu maior salto tecnológico, a prensa de papel, inventada pelo alemão Johannes Gutenberg. Possibilitou que o trabalho que antes era realizado manualmente pudesse ser feito por máquinas, tornando a publicação de livros e de jornais muito mais ampla, rápida e barata. A prensa de papel, construída com base na tecnologia dos tipos, letras, móveis e também da prensa de vinho, que já era conhecida na Europa, permitiu que Gutenberg criasse toda uma nova indústria. A necessidade de uma nova forma de mídia no século XVII ganhou força com a invenção da prensa móvel, expandindo a imprensa. O jornal em alemão Relationaler Führungen und Gedenkwürdigen Historien, impresso a partir de 1605 por Johann Carolus em Estrasburgo, é conhecido como o primeiro jornal da história. Foi só na primeira metade do século XVII que os jornais começaram a surgir como publicações periódicas. Os primeiros jornais modernos nasceram em países da Europa Ocidental como Alemanha, França, Bélgica e Inglaterra. A maior parte de suas publicações traziam notícias da Europa e raramente incluíam informações da América ou Ásia. Os jornais ingleses costumavam relatar derrotas sofridas pela França e os franceses relatarem os escândalos da família real inglesa. Os assuntos locais começaram a ser priorizados na segunda metade do século XVII, mas ainda eram controlados para que os jornais não abordassem nada que incitasse o povo a uma atitude de oposição ao governo dominante. Ainda assim, alguns jornais conseguiram alguns feitos, como as manchetes que noticiaram a decapitação de Charles I ao fim da Guerra Civil Inglesa, apesar de Oliver Cromwell ter tentado apreender os jornais na véspera da execução. A primeira lei para proteger a liberdade da imprensa surgiu em 1766 na Suécia. E agora você vai pegar, tá? Seu livro de Geografia, volume 3, vai abrir na página 158 e vai colocar aqui meios de comunicações individuais e meios de comunicação coletivo. Você vai pesquisar em revista, em jornal, tá? E vai colar aqui. E falou na aula, não foi? Quais são eles? Na página 159, você vai ler, tá? Do livro copiado à mão ao livro impresso, vai ler esse textinho e vai responder como eram escritos e copiados os livros antigamente. E depois você vai lá para a parte do plus, certo? Lá na página 143 e vai responder, ó, assinale a forma de comunicação em cada situação. E vai ter duas imagens que você vai falar, se é através de gesto, se é falada, e também vai, ó, marcar um X ou circular, tá? Além das formas de se comunicar, como as mostradas nas imagens, existem outras. Uma forma bastante usada é a comunicação escrita. Circule as formas de comunicação escrita nos itens seguintes. E aí tem e-mail, carta, mensagem de voz. Bilhetes. Pessoal, realizem as atividades de vocês que daqui a pouco estão voltando.